na sua apostila, nós temos aí o texto de Êxodo 12, de 2 a 13. Eu vou ler. Quem não tem apostila, acompanhe na sua Bíblia. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão o sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Preste bem atenção para você entender o que eu vou dizer agora, que é muito importante. Dispensações é Deus falando à humanidade, a todas as pessoas na terra. Os céus manifestam a glória de Deus. Todos têm conhecimento do que nós estamos falando. Festas é Deus falando aos seus, a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a nenhuma placa ali fora. Para Deus na terra tem 3 povos: gentios, judeus e igreja. Gentios é qualquer nação, judeus descendentes de Abraão, igreja é tanto gentio ou judeu que aceitou Jesus como seu Salvador e se tornou igreja. Então, quando eu falo igreja, eu falo de um povo na terra que crê na palavra de Deus e que crê em Jesus como seu Salvador e que anda de acordo com a sua revelação. É uma igreja invisível que existe dentro desta igreja que nós chamamos de visível. Então, preste bem atenção. Dispensação, nós começamos aqui. É Deus agindo na terra, na superfície da terra. Festas, nós vamos começar aqui. É quando Deus fez para ele um povo e deu a lei e começou a se relacionar com este povo. Então o povo de Israel, que vem da descendência de Abraão, recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho na terra. Preste atenção neste detalhezinho. Quando Deus criou o homem, mandou o homem governar, o homem pecou. Deus então deu a ele uma oportunidade e ele falhou. Mas Deus preservou uma semente que veio de Noé. Dos filhos de Noé, veja bem, nessa época o homem vivia 700, 800, até 900 anos. E Noé conviveu com os seus ancestrais. Adão passou este evangelho que eu estou passando para os irmãos, que eu recebi dos outros pregadores, que nós vamos passar um para os outros. Adão passou isso para os seus filhos. Adão vivia quando este evangelho era passado de pai para filho. E ele pôde falar para esta geração de Noé que ele viu Deus pessoalmente. Ele conhecia Deus, ele falou com Deus, ele sabia que Deus era real, ele sabia que Deus existia. E Noé tinha conhecimento da pessoa de Deus, da presença de Deus, do juízo de Deus, da bondade de Deus, da verdade de Deus. E esta semente piedosa agora daria sequência a mais uma dispensação do governo humano. Desta semente piedosa, nós encontramos toda a terra que existe hoje. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, foram eles que sobreviveram ao dilúvio, que deram origem a todos os povos. Os descendentes de Jafé povoaram a Europa, os descendentes de Sem são os filhos de Israel, e os descendentes de Cão são as raças servis, continente africano como um todo, e uma parte do asiático. Por quê? Porque Noé, ao morrer, colocou a mão sobre a cabeça de Jafé e falou que da vida dele descenderia prosperidade. Profetizou prosperidade na vida de Jafé. E a Europa vem de Jafé. Noé colocou a sua mão sobre a cabeça de Sem e falou que da sua descendência viria a bênção espiritual. E o povo de Israel vem de Sem. E Cão, como havia desobedecido seu pai, como havia pecado contra ele, revelando-lhe, expondo a sua honra, Deus, através de Noé,
cumpriu na vida dele as palavras de Noé, que dele descenderia as raças servis. E dele veio todo o continente africano e uma parte do asiático. Quando isso aconteceu, este povo que vem dessa linhagem piedosa deu origem ao povo de Deus, ao povo de Israel. E com este povo Deus começou a falar em especial. Este povo também desobedeceu a Deus e desprezaram a sua missão de pregar o evangelho. Também foram cortados. Note que esta descendência de Abraão, que deu origem à nação inteirinha de Israel, eles tinham um propósito diante de Deus, pregar o evangelho de Deus. A Israel foi confiado anunciar os oráculos de Deus. Deus nunca quis ter em Israel um povo especial. Era Deus falando com um homem, dando na sua descendência uma nação. Esta nação receberia a palavra de Deus e eles pregariam a palavra de Deus a todas as nações. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ninguém pensa que Deus queria fazer do povo de Israel um povo privilegiado, soberbo, nariz empinado, não. Eles receberiam a revelação, viveriam esta revelação e pregariam esta revelação para todas as nações. Resultado, eles receberam a revelação, subiu o seu orgulho e a sua soberba, não pregaram o evangelho para todas as nações e no fim rejeitaram o próprio Filho de Deus, por isso eles também foram cortados na sua missão de pregar o evangelho. E nós, a igreja, entramos no lugar deles. Eu vou estar iluminando para vocês aqui o gráfico que mais ou menos representa o nível espiritual de Israel. Começa aqui com a nação patriarcal, nós vamos ver isso amanhã, e eles chegam a níveis espirituais muito baixos, chegam a níveis espirituais muito altos quando recebem a lei. É um povo que vivia com constantes altos e baixos. Recebia revelação, prometia fidelidade e falhava. E a maior desobediência deles foi quando Jesus Cristo veio através de Maria, pregou o evangelho. Aqui eles rejeitaram a revelação de Deus através dos anjos, dos profetas, dos patriarcas, dos mensageiros, mas aqui eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. Não sei se você se lembra, mas quando Pilatos perguntou: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Crucifica-o. Mas e o seu sangue? Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Caiu. Literalmente, no ano 70, eles foram cortados como nação, foram destruídos, perdeu o seu privilégio de pregar o evangelho, e a igreja passou, olha o nível espiritual de Israel, é hoje Ezequiel 33, vale de osso seco. E a igreja, olha aqui, Israel estava vindo aqui, foi cortado no ano 70, foram expulsos de sua pátria, perderam o templo, o privilégio de pregar, perderam a autoridade espiritual, e o Espírito de Deus que operava na vida desta nação, passou a operar na vida da igreja. E os compromissos que Israel tinha com Deus, passaram a ser os nossos compromissos. Herdamos o seu Deus, a sua fé, a sua promessa, mas também herdamos o seu dever. E é aqui que nós vamos parar hoje, na primeira festa. Qual era o primeiro dever que esta nação tinha? Quando eles saíram do Egito, que prometeram servir a Deus no deserto, quando eles saíram do Egito, Deus mandou Moisés instituir a Páscoa, nós acabamos de ler, e falou: você vai celebrar a Páscoa uma vez ao ano, para você se lembrar que você estava no Egito, escravo de Faraó, que Faraó era poderoso na sua vida, você tinha desejo de ser liberto, mas não tinha poder para se libertar, mas no dia em que você ouviu a minha voz, deu crédito à minha palavra e obedeceu à minha ordem na sua vida, o sangue do cordeiro na verga das portas da sua casa, nos umbrais de suas portas, te protegeu do poder de Faraó e a partir dali você pôde sair. Este ato era tão significativo, era tão poderoso na vida de Israel, que Deus falou para Moisés assim: você vai instituir a festa da Páscoa e eles vão celebrar elas para sempre, até chegar o sangue do cordeiro definitivo, que era o Filho de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Veja que no texto diz assim, olha, olha na sua apostila, mais um pouquinho. Vos será o primeiro dos meses do ano. Era dia 10 de abril, e Deus falou para Moisés, este será o primeiro dia, e este será o primeiro mês do ano, e este será o primeiro ano. Aqui nasceu o calendário religioso de Israel. O calendário civil que existia até então foi zerado. Era para começar uma vida nova, o renovo, um recomeço, um novo tempo. Esquecer a escravidão, esquecer o tempo do Egito, o tempo de Faraó. Dali para frente agora, eles teriam que servir a Deus. A festa, ela tinha 3 sentidos. Primeiro, histórico. Se você perguntar, o que é sentido histórico? É para nos dizer que Deus deixa memoriais dos seus atos. Ele falou, fazer isto, celebrar a Páscoa em memória de mim. Então não é um conto, não é uma fábula, não é uma teoria, não é um folclore. Ela existiu, ela está no registro da história desta nação, está no registro da história da humanidade. Israel celebrou a Páscoa uma vez por ano, por mais de 1000 anos. E quando um filho perguntava para o pai, por que nós temos que celebrar a Páscoa? Ele tinha que repetir tudo aquilo que aconteceu, porque nós éramos escravos no Egito, porque nós não tínhamos poder para sair de lá, Faraó era muito forte, era muito poderoso, mas um dia Deus ouviu o nosso clamor, foi isso que ele falou para Moisés. Ele falou, Moisés, vem, eu enviar-te-ei. Eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito e desci para livrá-lo. Deus falou, eu desci para livrá-los. Vem, eu vou te enviar. Veja como é que Deus age através de vidas humanas. Ele falou, o meu povo clamou, eu ouvi, eu desci, eu vou livrá-los. Vem, enviar-te-ei. Tem gente que está esperando Deus falar com ele direto do céu. Isso não existe. Deus fala através de vidas, como está falando nesta noite. A Bíblia fala de um homem que orava, jejuava e dava esmola. E um dia apareceu um anjo de Deus na vida dele e falou, Cornélio, as tuas orações, os teus jejuns e as tuas esmolas estão diante de Deus. O que eu tenho que fazer? Ele falou, chama Pedro, é ele que vai te falar o que você tem que fazer. O anjo não falou mais nada para ele. Deus disse, ouvi o seu clamor, desci para livrar, é eu que vou livrar, venha e eu vou te enviar. O sentido histórico da Páscoa era que todo ano eles tinham que pegar no 10º dia do mês de abril. Responda comigo, 10º dia. Cada família ia separar um cordeiro, de acordo com o número da família, que dava para todo mundo comer. Eles iam separar este cordeiro dos demais. Ia examinar este cordeiro por 4 dias. No 14º dia, eles iam matar. Iam matar este cordeiro e iam pegar esta carne deste cordeiro, comer com ervas amargas apressadamente. Quando alguém perguntasse por quê, fazia parte da história do povo. Porque um dia nós estávamos no Egito e Deus travou uma guerra com o Faraó. Nós falamos, Deus quer que a gente sirva a ele no deserto. O Faraó falou, não vai servir. Era uma batalha entre Deus e o mal, entre o inferno e o céu. E Deus começou a mandar as pragas sobre a terra do Egito. E a última praga que o inimigo se rendeu foi quando Deus falou para Moisés, você mata um cordeiro, pega o sangue dele, coloca nas vergas das portas, nos umbrais, porque nesta noite vai passar o anjo destruidor, e onde não estiver o sangue, ali vai morrer o primogênito, ou seja, o primeiro que nasceu, dos filhos, dos animais que estão no campo, do animal que está no quintal. Todo primogênito, o primeiro filho que nasceu de qualquer tipo de animal, ou até mesmo do filho do homem, ele morreria. Inclusive morreu o filho de Faraó. Mas na casa que tivesse o sangue na porta, o anjo da morte passaria por cima. Passar por cima quer dizer Páscoa. Páscoa quer dizer literalmente passar por cima no sentido de poupar. Ali não haverá morte. Por quê? Está protegido debaixo do sangue do Cordeiro. Historicamente, é isso.
cumprimento histórico da festa da Páscoa. Se alguém te perguntar o que é Páscoa, esqueça coelho, chocolate e tudo isso que você já ouviu. Tudo isso não tem fundamento. Palavra de Deus, Páscoa é isso. Uma festa santa, uma solenidade seríssima, que Deus mandou fazer e falou, nunca se esqueça disso. Quando seu filho perguntar, quando ele estiver comendo o cordeiro pascal com ervas amargas, o estranho não podia participar. Quem não acreditava em Deus na sua palavra não podia participar da Páscoa, como não pode participar da ceia. Você vai explicar para ele de tudo isso que nós acabamos de falar. Ele tinha que contar para os filhos. E isto será por estatuto perpétuo no teu meio. Você vai fazer isso até chegar o definitivo. Ou seja, as festas é uma intimidade de Deus com o seu povo. Moisés, é você, o povo de Deus, estranho não participa disso. Isso aí você vai contar para os seus. Porque eles vão aguardar o cumprimento profético da Páscoa, não é só história. Vire a sua apostila. Nós temos aí o cumprimento profético da Páscoa. Então vamos ver o que é o cumprimento profético. No cumprimento histórico, todo mundo sabia o que significa a Páscoa historicamente. Dia 10 de abril, todo mundo sabia, cada família tinha que pegar um cordeiro, separar por 4 dias, ver se nesses 4 dias o cordeiro não tem nenhum defeito, se ele não é manco, se ele não é cego, se ele não tem problema. Uma vez que ele é perfeito, mata ele no 14º dia e come a Páscoa a cada família. Veja o cuidado de Deus pela família. Era um cordeiro para cada família. Isso quer dizer para nós que toda família, toda casa tem que ter o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão erradas aquelas pessoas que acham que o sangue do Cordeiro nos protege na igreja. Ele protege na igreja, mas ele tem que estar sobre a tua casa. A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Feliz da casa que tem alguém lá que tem na vida dele o sangue do Cordeiro. Porque ele tem autoridade lá para não deixar entrar nenhum espírito mundano. Ele tem autoridade para falar em nome de Deus, porque naquela casa tem o sangue do Cordeiro. Em cada casa tinha que ter o sangue. Profeticamente, isso apontava para o futuro. Você pode imaginar, 1000 anos, todo ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue na mão para interceder pelo povo lá fora, para pedir o perdão do pecado do povo. Primeiro ele pedia perdão dos seus pecados, depois o perdão pelo pecado do povo que estava lá fora. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Por 1000 anos. Por que Deus falou para fazer isso? Repetidamente, e que era para falar para os filhos, exatamente para não perder o sentido da reverência, o sentido da valorização do ato. E foi exatamente isso que aconteceu. 1000 anos havia se passado. Acabaram-se os profetas maiores, menores, patriarcas, tudo. Chegou na época de Jesus, a Páscoa já era um grande encontro social. Quando chegou a época do cumprimento profético, o objetivo de celebrar a Páscoa era exatamente para não perder o sentido profético, porque um dia chegaria o cumprimento. E o dia que chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele está entrando nas ruas de Jerusalém, está todo mundo levando o seu cordeirinho para o templo. Nesta época já havia perdido o sentido, o povo gostou mais da religião do que da revelação. O povo gostou mais da palavra do que da mensagem, gostaram mais da igreja do que Deus, gostaram mais dos homens de Deus do que o Deus daqueles homens. Eles reverenciavam os seus profetas, colocavam flores nos seus túmulos. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro, e todo mundo gostava da idolatria, do encontro social, de maneira que o sentido profético da Páscoa foi se perdendo ao longo do tempo. Essa é a nossa história. Você já vai entender isso já. E um dia, era 10 de abril. Nessa época, os pobres ganhavam um dinheirinho vendendo um cordeiro na porta do templo. O rico, soberbo, já não queria mais levar o seu cordeiro, levava o dinheiro, chegava lá e comprava.
Mas vinha gente de muitos países. Ali você anda 100 quilômetros para cá um país, 50 para lá é outro, o dinheiro era outro. Então cada um trazia o seu dinheiro, tinha no templo também os cambistas, faziam uma troca. Fazia a troca do dinheiro, da prata, do ouro, trocava tudo ali, de maneira que todo mundo via na Páscoa uma grande oportunidade. Irmãos, a Páscoa, todo mundo concentrava em Israel, o país esvaziava. Todo mundo vinha primeiro para o tabernáculo e depois para o templo. Era grande solenidade, só que o verdadeiro sentido, que era a espiritualidade, havia se perdido. Uma boa oportunidade para rever os amigos, para comer junto, para vender, para comprar, para ganhar um dinheirinho, para cambiar, para fazer comércio. E quando eles menos perceberam, chegou o tempo do cumprimento profético. Cumprimento profético quer dizer o dia D, o dia que Deus avisou que chegaria. Sabe quem está entrando nas ruas de Jerusalém? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está todo mundo levando o seu cordeiro para ser examinado, e ele começa a ser examinado. Ele entra no mesmo período em que os cordeiros estavam sendo carregados e começa o seu exame. Começaram a procurar palavras, e ele é analisado pelos herodianos, pelos doutores da lei, pelos fariseus. E todo mundo começa a procurar na vida dele alguma palavra para apanhá-lo, para levá-lo preso e depois à morte. E o exame começa e ninguém consegue achar nada na vida dele, então arrumam testemunhas falsas, e então começam a arrumar acusações inventadas. E ele é preso, e Pilatos, conhecedor da lei, conhecimento jurídico bom, governador, olhou a vida de Jesus juridicamente, não viu nele nenhum mal para matá-lo, mandou para Herodes. Herodes olhou a vida de Jesus, não viu nele nenhum mal, mandou de volta para Pilatos. Pilatos leva para o povo. Enquanto tudo isso está acontecendo, 4 dias se passaram. O cordeiro foi examinado no templo e agora ele seria degolado. E Jesus estava sendo examinado pelos homens, e todo mundo, sem saber o que estava fazendo, diziam: não vejo nele crime algum. Eles estavam dizendo: o Cordeiro de Deus é sem defeito. Eu não vou ler, mas eu coloquei aí uma meia dúzia de textos